E o Vini Júnior que fez a harmonização facial? Bom, foi chamado de naturalização facial, mas fez um procedimento no rosto e eu quero muito comentar isso que aconteceu com você, mulher que está me assistindo. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Lorena Maiara, sou psicóloga e há mais de 14 anos eu ajudo mulheres a retomarem a sua própria autoestima, a se sentirem bem no próprio corpo e na própria vida. Mas vamos voltar para o Vini Júnior. Ele fez essa mudança aqui. A questão é que mesmo depois da harmonização facial, as pessoas continuaram pedindo para que ele mudasse o próprio nariz. Só que o Vini Júnior era um homem preto de pele retinta. Ele tem traços largos no rosto. E isso é um belo exemplo para nós mulheres de que a nossa aparência vai estar sempre sendo julgada. Sempre, sempre, sempre. A gente muda alguma coisa, as pessoas já encontram um novo defeito para que a gente melhore aquilo. E o caso do Vini Júnior pode ser uma ótima forma para que a gente volte essa atenção para o que as pessoas estão falando da gente e como a gente reage a esses comentários. Será que a sua reação tem sido: eu preciso realmente mudar o que as pessoas estão me falando que está de errado no meu corpo? Ou será que a sua reação é: por que essas pessoas estão falando que o meu corpo tem algo de errado? Percebe que existe uma grande diferença entre essas duas perguntas? Na primeira pergunta, você valida essa crítica das outras pessoas acerca do seu próprio corpo. Faça isso, melhora isso, reduza isso, aumente isso. E você se permite entrar nessa crítica. A segunda, você questiona o próprio questionamento dessas pessoas. Por que é que essa pessoa quer que eu mude uma parte do meu corpo? Aonde é que eu quero me enquadrar, que eu quero tentar me encaixar em que esse corpo que eu tenho não é suficiente? E eu não tô aqui demonizando as mudanças que você quer fazer no seu próprio corpo, mas que sejam mudanças que de fato você quer fazer. E não que espere que essas mudanças mudem você, porque essas mudanças elas podem até te mudar externamente, mas internamente pode ser que nada mude. E é curioso porque essa mudança veio logo depois do relacionamento dele com a Virgínia. A Virgínia é conhecida por essa mulher que está sempre mudando, melhorando o próprio corpo. E como é visto esse homem que agora nesse relacionamento decide mudar o próprio rosto? É algo que a gente precisa observar. Será que você já viveu isso? Será que você já esteve ao lado de algum parceiro que falava sutilmente ou de forma bem direta sobre o seu corpo? Eu atendi uma cliente que o antigo esposo dela, o ex-marido, chamava ela de Buda quando ela estava sentada. Imagina isso, você ouvir da pessoa que está ali para ser seu parceiro de vida, que você se parece com um Buda quando está sentada. Olha o quão grave isso é pra gente, pra nossa autoestima, pro nosso equilíbrio emocional. No caso dela, ela não estava preocupada com o próprio corpo, mas até que ele começou a chamar ela de Buda, e aí então ela começou a rejeitar o próprio corpo. Talvez já tenha acontecido com você, talvez já tenha acontecido com alguma amiga sua, de essa amiga sentir que precisa mudar o próprio corpo depois ou quando ela entra em um relacionamento. E falando das cirurgias plásticas, dos procedimentos estéticos, quantas dessas mulheres se apegam aos procedimentos estéticos para que elas não sejam trocadas por mulheres mais novas, mais jovens, com um corpo mais escultural do que elas? E muitas dessas mulheres acabam sim sendo traídas por esses maridos. Será que vale toda essa mudança externa em prol de uma tentativa de manutenção de um casamento falido? Se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa seu coraçãozinho para você não esquecer depois. Então o caso do Vini Júnior é só a pontinha do iceberg para que nós mulheres a gente se questione, para que a gente se pergunte: qual é o preço dessa mudança? O que eu realmente quero mudar? É externo ou é interno? O que eu realmente quero alterar na minha realidade? O quanto essa mudança externa, ela faz parte de uma satisfação interna, que vai sim
ser positiva, que vai sim me acolher. Essa mudança externa eu já consigo vê-la dentro de mim, eu já consigo sentir isso dentro de mim, eu já faço parte disso. E aqui a gente pode até abrir um parênteses das pessoas trans, né? Que elas já se veem nesse lugar, elas já se desidentificam com o corpo que foi nascido e elas se identificam com o corpo que elas já vivenciam internamente. Fecha parênteses. Outro ponto que eu achei curioso é comprar o namorado na planta. Não, eu comprei na planta, né? E assim, alguns homens falam para as mulheres também, não é porque eu comprei na planta. Gente, que planta é essa? Planta é você ser exatamente quem você é e precisar evoluir e precisar melhorar. A gente precisa, claro, dos nossos cuidados pessoais, de cuidar da nossa aparência, de cuidar das nossas roupas. Isso é essencial para a nossa autoestima. Agora, essas modificações bruscas de ser uma planta e se tornar um edifício completamente diferente é algo que a gente precisa prestar atenção. Por que você compra esse namorado na planta? O que tem na aparência dessa pessoa que é tão difícil você aceitar como parte que integra essa personalidade, essa forma de existir, essa forma de ser? Não, a beleza ela tem que ser retirada, ela tem que ser recortada e ela tem que ser perfeita. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel com a pessoa que a gente se relaciona. Isso é muito cruel quando a gente é colocada nesse lugar também. Um outro ponto que foi levantado com muita seriedade é a pauta do racismo. E se esse nariz dele fosse mais fino, será que ele seria visto como mais bonito? Para as pessoas que estudam racismo, isso é uma resposta clara, isso é um sim. Se ele tivesse traços mais finos, ele seria lido como uma pessoa mais bonita. E essas mulheres também, que são mulheres negras, que têm esses traços mais largos, o quanto isso é visto como não beleza. Gente, o que a gente está enxergando como beleza? Olha como esse padrão ele corrói a nossa percepção de diferenças. Nós somos uma população, ainda mais aqui no Brasil, tão rica, nós somos tão distintos. Mas aquilo que a gente consome, aquilo que vem internamente, por isso que eu faço esses vídeos aqui, para que a gente possa interromper essa sutileza que vem como beleza, porque nas nossas distinções nós somos únicos, somos peças raras, peças únicas. Mas se a gente não reconhece essa beleza, a gente fica à mercê dessa sociedade que diz que a gente deve estar no padrão. Então fica muito atenta a esses comentários, a esses dicas, a essas coisinhas sutis que vêm sobre a sua aparência, porque são pessoas que já estão condicionadas e muito provavelmente estão inseguras consigo mesmas para poder apontar o dedo e reclamar e criticar algo em você. Será que vale mesmo a pena aceitar uma crítica de uma pessoa que está insegura com a própria aparência? Ou que está só falando da boca para fora sem prestar atenção nas suas emoções e como você se sente? Como é que a gente diz esse não interno para não? Essa sou eu. Eu mudo se eu quiser. E se eu quiser mudar, eu mudo com consciência. Eu sei o que eu estou mudando em mim. É muito importante que a gente saiba dizer esse não social, para que essa sociedade que está condicionada não condicione a gente também. E isso é extremamente difícil e é exatamente por isso que eu faço esses vídeos. Eu sou Lorena Maiara, sou psicóloga. Se você quer retomar a sua autoestima, se você está tendo dificuldade de fazer isso sozinha, eu posso te ajudar. O link para os meus atendimentos está no primeiro comentário e também aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.